A gente tá nessa profundidade aqui que eu adoro. Mesmo, né? Eu adoro falar, mas eu quero voltar um pouquinho pro esporte, né? Porque você é fono, beleza? Hoje em dia você é fono de todos os casters, mas como é que foi que isso caiu na sua vida, né? Porque antes você era uma fonoaudióloga de voz específica, você tava com gente que cantava, coisa e tal, mas e aí, do nada, narradores e comentaristas de League of Legends, que foram nossos primeiros clientes, somos nós, né? Como é que foi esse rolê? Como é que chegou em você isso? Nossa, foi um momento interessante, porque eu trabalho com voz há muitos anos, né? Tenho mais de 20 anos de carreira, sempre gostei de voz. Eu entrei na faculdade por conta das questões de fala, eu nem sabia, porque fala e voz são duas coisas diferentes, né? Então, assim, a fala é a articulação das palavras e a voz é o som. E eu entrei, né, porque fala pra gente era uma coisa maior. Entrei e tal, e não sabia que tinha voz na história, e no segundo ano da faculdade a gente começa a estudar voz, e aí não parei mais. E sempre trabalhei com voz profissional, porque quando você trabalha com voz, vem a voz profissional, que não necessariamente é quem tem problema de voz, né? Às vezes a pessoa quer aprimorar a voz. E aí em 2017, no comecinho de 2017, me ligam lá, né? Pode falar nomes Pode, aqui? pode. O Thiago Galassi Sim. me liga e fala... o Thiago me liga e fala... Márcia, eu tô com um grupo de casters aqui do... CBLOL, e eu queria que você me mandasse uma proposta para trabalhar com eles, porque a gente vai entrar agora no campeonato, tal, são 8, e eu queria que você, então, me falasse o que dá para fazer para eles melhorarem na transmissão. Como é que ele chegou em você? Então, porque a mãe do GSTV é fono. Ah, mãe do... Nossa! A mãe do GSTV é fono e é muito minha amiga. Mas ela não trabalha com voz. Ela é uma fonoaudióloga que é ótima, maravilhosa, mas ela é super especializada em leitura escrita, na parte de comunicação de leitura escrita. E aí, né, eles começaram, provavelmente, acho que foi isso que aconteceu, numa das conversas lá com vocês, o GSTV deve ter falado, olha, minha mãe é fono, né? Sim. Aí o Thiago pediu indicação pra mãe da GSTV. Olha, Thiago, então, né, minha mãe é fono e tal. E aí a Priscila Cima, que é uma querida, falou assim, olha, vou te encaminhar pra pessoa que eu acho que vai dar conta desse trabalho. Então eu tenho que dar um presente pra mãe do Gu, pro GSTV, pelo amor de Deus. né? É o Gustavo, né? Eu lembro do Gustavo, na época, a Priscila é minha contemporânea de faculdade. Era uma relação antiquérrima. E a gente dava uns cursos, fazia uns grupos de estudos. Eu era a que dava o grupo de estudos e a Priscila ficou comigo 1 ano acompanhando, estudando e tudo mais, a parte de voz. Depois ela mudou, né, de área, não trabalhou mais com voz, eu continuei. E aí ela falou, olha, Márcia, eu acho que você é a pessoa que eu tenho mas olha a cena, né? A responsabilidade de cuidar da voz do meu filho. Sim, pode crer, é verdade. E eu falei, Priscila, olha a responsabilidade, como assim, né? Gente, mas assim, eu não sabia o que era LOL. Pois é. Não sabia o que era CBLOL, nem sabia o que era caster, nem sabia o que era esportes. Eu falava, gente, o que é isso, né? O que faz esse pessoal? Relembrando, isso foi em que ano? 2017. 2017. Já tava grande. Já tava grande, tava Você tomou enorme. um Não sustinho, você tomou um fazia sustinho aí. ideia, porque no nosso... Gente, até hoje... Né? Eu escrevi um capítulo de livro falando de esportes. Eu participei de 2 congressos falando de esportes. Temos projetos juntos, inclusive. Temos Bom projetos juntos, né? Novidades em breve, Fizemos ano uma que vem. pesquisa. Fizemos uma pesquisa juntos. Fizemos uma pesquisa, a gente está tabulando os resultados. Então, esse ano sai um artigo. Vamos publicar, mas Vamos olha publicar só. provavelmente numa Muito revista orgulhoso. nacional e depois a gente vai para uma... Eu queria já ter mandado para um simpósio internacional para falar, porque isso é coisa brasileira. Eu ia comentar Isso é coisa brasileira, isso não é mundial. Então, já que você puxou esse assunto, você estava engatilhado. Isso é coisa A gente teve um brasileira. episódio, eu não sei se você ficou sabendo, se você comentou com ela, ou não sei o quanto se coloca, mas obviamente a gente tem o Campeonato Brasileiro, que é o nosso, tem o Mundial, isso você sabe, eles já cobriram o Mundial várias vezes. Mas eu lembro que me impressionou muito, porque nesse Mundial a gente teve uma sequência de 5 jogos, né? Tipo, 5. E no último dia do casting, que é aquela jogada que até a gente assistiu esse bicho junto. Depois, né? Depois a gente pegou e viu. Ah, meu Deus. Que é uma jogada que
Porque normalmente eu até assisto em português, esse eu fiz questão de assistir em inglês. É uma jogada que os casters, os três... Na final, os americanos. Quando tá no quinto jogo... Sem nenhuma voz. Mas assim, claramente algo deu errado ali. Nenhum, os três, zero. E assim... Afonia total. E vocês aqui do Brasil nadando de Não, braço. e sabe o que é louco? O narrador que tava fazendo é o meu narrador gringo preferido, que é o Capitão Flowers. Ele é um gênio. Só que ele estava completamente Isso foi no afônico. roubo do Baron, não foi? Foi o jogo inteiro, o jogo. Não, então, mas no jogo 3, você começa a perceber que o revezamento tá descomunal. Isso. No jogo 3, o Capitão Flowers, ele começa uma jogada, Deixa eu ver se eu acho pra aí te simplesmente ele corta, aí outro cara assume. Aí você fala assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Sim. E aí vai ficando... começa quase que um jogral no jogo 4, e aí todos começam a perder a voz. É. E no jogo 5 tem hora que, tipo, simplesmente tá largado. Precisamos e levar o projeto para E pra mim, ele é o melhor narrador internacional que existe, tá ligado? Mas não tem a ver De com língua habilidade inglesa. de performance, tem a ver com condicionamento físico. Exatamente. Então, você pode ser muito bom e muito talentoso, né, na questão do quesito técnica da narração, mas se você não tem estrutura para aguentar aquela demanda... Eu mandei... Vai que teve uma mandei pra você festinha depois. da noite anterior. O Capitão Flowers é muito focado pra isso, cara. Mas então, eu lembro que quando aconteceu isso, eu não te perguntei, mas eu inferi. Que, e não é a primeira vez que acontece lá fora, tá? Eu já vi isso acontecer com alguma frequência. E aí eu fiquei na dúvida. Eu sei de eu não sei de todos, mas eu sei de um cara que ele cuida muito, que é o Quickshot. O Trevor, ele é muito Caxias com a voz também. Então, mas desde o começo do LoL, internacionalmente falando, tem essa coisa. Mas esse episódio foi muito caótico. Inclusive, eu já mandei ali, eu acho que eu peguei o certo pro Mondoni. Porque eu achei estranho, realmente. Eu falei, cara... Eu mandei mensagem pra você, né, durante. Eu falei, Deixa eu ver caralho, se o Capitão Flowers tá sem voz. Deixa eu ver se tá com o volume deles, tá com a fala deles. Não, mas vai piorar mais pra frente. Aí já tava estranho, só que você vai ver mais pra frente. Mas a voz dele não é assim, a voz dele já tá meio... Viu? Então, até eu que não entendo nada, eu falei, cara, tá... O comentarista agora foi certo, pegou pra ele respirar, porque senão ele não ia aguentar. Eu acho que é aí que é a mais crítica. Ó. Mas aí é empolgação, essa aí eu passo pano pra ele. Que eu já fiz, teve um roubo do Ranger que eu fui pros caralho também. Mas a voz dele já tá mais abafada, Exatamente, eu achei que pra mim, assim, os gritos, as partes de subir não me incomodam. O que quando você tem mais feeling... quando desce. É quando desce. É no normal, Quando no normal que você pega voz tá a voz. ruim, quando você desce e a voz já está abafada, tá sem brilho. Ele deu um migué ali, I am speechless. Ele deu um migué ali, no final ele dá um miguezinho. Que quando você sobe é normal, você tá empolgado, é normal você desafinar, é normal você dar um... Mas quando você desce e permanece, aí é que tá mal. E você sabe que esse normal desafinar, pra mim foi um exercício, né? Assim, eu tinha que fazer um exercício mental de que é normal desafinar. Não, mas é porque dentro de esportes a estética é outra. Né? Se você pega a narração dentro do esporte convencional, não pode, não é permitido. É como se isso fosse uma coisa, entendeu? Então, a gente, dentro do esportes, que é uma coisa que a gente vem trabalhando, assim, o que é bonito, o que é permitido, o que é estilo. Ah, mas isso nos esportes americanos, pelo menos quando você vê narração de lá, é meio comum. Mas dentro do esportes? Ou dentro do geral? Dentro de, sei lá, futebol americano, ou basquete, sim. tem essa cultura de, em grandes jogadas, rolar... Oh my God! Tem. Mas não é brasileiro de novo. Sim, Né? sim, Aqui no Brasil, a gente gosta da voz, né? A voz mais harmoniosa, uma voz mais impostada, né? Uma voz mais equilibrada. Então, é aquela coisa mais regulada. Quando você entra com alguma coisa esteticamente, com estilo mais que chama atenção, a princípio tá errado.
Entendi. Então, quando eu entrei no esportes e a gente começa a entender um pouco que isso também faz parte do show. E aí eu falo, é um desafinar também com técnica. Mas como é que você foi chegando nesse ponto? Era com o feedback dos meninos? Ah, de tanto vê-los, de tanto estudar e olhar e perceber que dava para fazer isso com técnica, sem eles se machucarem. Porque uma coisa é você fazer loucamente, descoordenadamente. A outra coisa é você falar, vou fazer agora. Agora eu vou fazer. Mas eu vou fazer porque eu quero. Não é a voz que manda, sou eu que mando nela.